Esse é o nosso programa Eclésia, começando agora para todo o Brasil, direto dos estúdios da Rede Século XXI. A Rede Século XXI, que vai ao ar por todo o Brasil. Os estúdios estão localizados aqui na Arquidiocese de Campinas, na cidade de Valinhos, no estado de São Paulo. Mas é uma graça a gente chegar em todos os lugares do nosso país, muitas cidades, muitas capitais, muitas maneiras que você acessa o nosso programa. Se você está assistindo ao vivo pela TV, está diante do seu televisor nesse momento, seja bem-vindo. Mas também se você está assistindo aí pela internet, pois nosso programa está disponível, todos os nossos programas estão disponíveis na internet, através do portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/eclésia é a página do programa Eclésia. Todos os vídeos estão lá. Todos vocês sejam bem-vindos. Vamos começar um programa na noite de hoje, falando sobre um assunto que já iniciamos na semana passada. Começamos na semana passada a conversar com o padre Wander Maia, que está aqui ao meu lado, falando sobre a sacralidade da liturgia. E prometemos que faremos uma segunda parte, estamos aqui então para cumprir essa promessa. Essa é a segunda parte desse programa, então, que dividimos em duas oportunidades. Padre Wander, seja bem-vindo mais uma vez, que bom ter o senhor conosco. Olha aqui, que bom estar de volta, hein? Para a segunda rodada, eu acredito que tenha sido frutuoso. Você que nos acompanhou na semana passada está de volta conosco aqui hoje. Eu até já comecei aqui o início desse programa falando sobre o portal da Rede Século XXI, pois o programa da semana passada está disponível lá no portal. Então você acessa esse endereço que está aparecendo no seu vídeo, rs21.com.br/eclésia, você encontra então o nosso programa da semana passada, a Sacralidade da Liturgia. Lembrar também que se você acompanhar pelo Facebook, a página do Eclésia, no Facebook, Programa Eclésia, é fácil de achar lá no Facebook, Programa Eclésia, lembrando que a palavra Eclésia com duas letras C, também você fica por dentro de tudo que rola, a gente também disponibiliza o vídeo lá, tá bom? Então assista a primeira parte se você perdeu, não dá pra gente repetir tudo, mas acho que um detalhezinho acho que dá para o senhor repetir, porque a gente está falando de liturgia, vamos entrar em muitos assuntos. O conceito e a definição de liturgia, o senhor poderia relembrar pra gente, por favor? Rápido, Eric. A palavra liturgia vem do grego leiturgia, ação do povo. Isso existia, era tudo o que era referente à ação do povo na sociedade grega, e que quando a igreja traz esse termo, incorpora esse termo para a sua vida, vai ser tudo aquilo que ela vive, que ela celebra os mistérios da vida e da obra de Deus em todo o seu povo. O Cristo, então, cabeça, através do clero, os sacerdotes, os diáconos, os bispos e o seu povo, o seu corpo, membros do seu corpo vivo. Então, tudo aquilo, toda a herança, todo o depósito celebrativo que Cristo confiou à sua igreja é chamado de liturgia. Bonito, interessante, mas não vamos repetir tudo que conversamos no ano passado, como eu disse, porque foi bem legal, você tem que assistir o nosso programa. Mas eu vou fazer uma pergunta já, continuando para o decorrer então da segunda parte, como a gente combinou. Tudo que existe na liturgia é sagrado? Ou tem algo na liturgia que seja profano? Aliás, qual é a diferença entre sagrado e profano? Então, Eric, tudo que existe na liturgia é sagrado. Por quê? Porque a liturgia é uma ação sagrada. Então não pode ter nenhum elemento de profano nela. Não pode haver treva na luz, entende? Certo. Ok? O que a igreja separou e o que a igreja permitiu, o que a igreja normatizou como parte, como elementos, como parte da liturgia, tudo isso é sagrado. Certo. Cada item, nada acontece por acaso. Isso tudo é parte de um todo. Da indumentária, dos vasos sagrados, cálice, galhetas, cibórios, âmbulas, até paramentos, toalhas, altar, a estante onde vão os livros, tudo, cada gesto na liturgia não existe nada profano. E qual a diferença entre o sagrado e o profano? Quer dizer, sagrado é aquilo que foi consagrado a Deus, foi entregue a Deus, aquilo que foi abençoado, foi dado ao Senhor. Profano é o que está fora disso. A palavra, na verdade, profanos, é o que está fora do templo. Certo. O que está fora do templo é o que está no mundão, ok? Portanto, na liturgia não existe nada de profano. Nada é nada, Eric. Não pode existir. Bom, nesse sentido, talvez as pessoas até confundem um pouco então, esse conceito de profano, não necessariamente seja uma coisa ruim. Não, né? Não. Vou dar um exemplo, ver se o senhor me diz que está certo. Por exemplo, se o senhor disse então que é consagrado a Deus, vamos dizer então que é algo que foi retirado para o serviço de Deus ou para a ação, a água. A água não necessariamente é sagrada, mas é uma coisa boa. Quando ela foi abençoada pelo sacerdote, passou a ser água benta, faz parte da liturgia, pode ou não fazer parte da liturgia, e portanto passa a ser sagrada. Ela passa a ser sagrada. Então, não... Santa. Entendi. Ela passa a ser santa. Se você trocar o termo de sagrado por santo, talvez fique mais fácil para as pessoas assimilarem.
Entendi. Não pode existir na casa de Deus o que não seja santo. Até porque, se a gente pensar... É isto. Se a gente pensar em santo, santo, santo com o sentido de selecionado, também não está errado, né? Não, separado, né? O sacerdote é tirado, ele é separado para servir e ungido, para servir única e exclusivamente a Deus. Por isso não se dá para ter duas vidas. Todo batizado, no fundo, não é, Eric. Tanto que na igreja antiga o batizado era chamado de santo. Se a gente pegar o conceito de santidade naquele momento, significa que deveria exprimir, expressar, deveria testemunhar em plenitude a vida de Deus que trazia em si. Não pode haver na liturgia algo de profano. No profano no sentido de que não pertence a Deus. Entendi. Nesse sentido. Nada que foi retirado ou escolhido para o serviço. Pronto, Entendi. exatamente, exatamente. O padre, uma outra discussão que poderia gerar isso, bom, isso já é uma discussão puramente filosófica, a gente não vai por esse caminho, se bem que seria bem interessante, mas a gente não vai por esse caminho. Por exemplo, o que é beleza, o que é belo, se algo é belo para mim, não é belo para o outro, porque isso existe um ramo da filosofia que estuda isso, que é a estética. É uma ciência antiquíssima, bonita, muitas pessoas já colaboraram e se debruçaram sobre esse tema. O que é ou não o belo, discutir o belo como um todo faz parte, então, um ramo da filosofia, um ramo conhecido como estética. Porém, a beleza está presente na liturgia, de alguma forma ou de muitas formas. A pergunta é, existe alguma expressão litúrgica que não exprima a beleza? Não. Primeiro, Eric, a beleza liturgicamente remete a Deus. Tá. Deus é a beleza. Sem cairmos no filosófico, não, senão vai ficar pesado. Mas a beleza é algo que transcende o ser humano, vai além dele. Entende? Está acima do próprio ser humano. A beleza ali arrasta, transcende no sentido de que lhe arrasta, lhe arrebata. A beleza, por excelência, é Deus. Deus é a beleza. Ele é o belo, por excelência. E a liturgia é o reflexo da beleza de Deus. Tanto que a via da beleza deve ser a via essencial pela qual o homem se encontre com Deus na liturgia. Uma liturgia bem celebrada é bela, não? Cuidado em cada detalhe dos vasos sagrados, belos, limpos, brilhando, aos paramentos do sacerdote, de todo o corpo litúrgico, assim, excelentes. Cada passo, cada detalhe, cada sincronismo, isso vai chamando a atenção. Isso vai abrindo para um outro mundo, não vai? Vai abrindo para uma outra realidade. O que acontece? Isso é chamado de via pulcritudine. Via pulcritudine. Que significa? O caminho da beleza. Caminho da beleza. O caminho da beleza, por excelência. Uma liturgia largada, desconvida. A pessoa desfoca, Eric. Pode ter certeza disso. Tanto que, vamos dar um exemplo prático. Pois não. As liturgias pontificais, as liturgias em São Pedro, pode ver que se tem um esmero, um cuidado em cada detalhe, que elas são muito próximas àquilo que, para não ser preciosista, mas aquilo que se chama de impecáveis. Elas devem ser impecáveis, de fato, trazer todo o esplendor como um reflexo de Deus. E há uma beleza própria. Quem define isso? A tradição, a sabedoria e a tradição da Igreja. É a Igreja que vai, na sua bimilenar sabedoria, discernir aquilo que cabe ou não cabe. E aí a beleza está aqui. A beleza está aqui, Eric. Entendi. Pegou? Bonito essa explicação, gostei. Na semana passada a gente até passou por esse assunto, que eu quero trazer aqui de novo. A Igreja tem todos os detalhes de como ela recomenda, os seus documentos oficiais, que são muitos, para que não aconteça nenhum erro, nenhum abuso. Por exemplo, a Igreja vai até orientar de que tipo de material deve ser composto, por exemplo, o Sagrado Cálice, e assim por diante. E aí talvez justifique essa questão que o senhor está falando da beleza, e dessa relação mística da beleza também, que eu achei bonito, porque tantos santos e tantos sacerdotes piedosos acabam tendo, em muitos casos, um voto de pobreza real, não tem nada de riqueza em nenhum outro aspecto da sua vida. Então lá tem um único sapato, um único chinelo para a vida toda, uma roupa suada que saiu do altar, e no altar revestido com o tecido mais nobre que existe, ou no caso ali dos sagrados vasos, com o tipo de material mais nobre que existe, no caso ouro, etc. É essa a relação? É essa a relação, o melhor para Deus. A relação é o melhor para Deus. Para Deus sempre se deve dar o melhor. Olha, que o Stephen Ars, eu celebrei no altar de São João Maria Vianney, que não está mais lá em cima, está na cripta. Que é o São João Maria Vianney, o padroeiro dos sacerdotes. O padroeiro dos sacerdotes, o pároco de Ars. Certo.
esse santo sacerdote comia batatas mofadas. Mas se você ver, ainda há um museu em Ars, está lá. Os paramentos que ele utilizava eram um esplendor. Por quê? Porque deveriam refletir a grandeza, a santidade, a glória daquilo que estava se celebrando. Deus. Deus, para Deus o melhor. O que você deve dar para Deus? Né? E aqui que o cuidado está. Muitas vezes, eu volto a dizer, falei isso no último programa, na semana passada. Certo. Foi como eu terminei. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Que fique muito claro isso. Então, quando o sacerdote, quando a igreja manda, e o sacerdote cuida bem, investe o melhor dos recursos na liturgia, o melhor dos recursos em toda a indumentária, em todo o acervo, em todo o aparato, isso tem um nome. Sabe como se chama, Eric? Como? Fé. Bonito. Fé. Ele crê. Se ele não cresce, não faria isso. Eu acho que a gente vai dedicar uma parte da nossa conversa nesse programa, Padre Wander, que eu já vou entrar nesse assunto já no primeiro bloco, para que a gente tenha mais tempo. Se existe ou não algum tipo de crise litúrgica que a igreja está vivendo, se essa crise é real, desde quando começou, que tipo de crise é essa, etc. Agora, já que a gente começou ao inverso, falando da beleza, acaba se reduzindo muito em alguns casos e acaba tirando, não, mas não precisa exatamente isso, porque esse tecido também é bom, mas não necessariamente ele reflete toda essa beleza na qual você estava dizendo. Se isso é ou não, se está relacionado com essa crise, e quem mede isso? Quem diz isso? Quem é a autoridade para dizer isso, que, olha, esse caminho não está dando certo, vamos por esse, enfim. Comece a entrar nesse assunto para a gente, por favor. Excelente sua pergunta. Primeiro, Eric, veja, a liturgia, principalmente a liturgia romana, ela é marcada por dois dados. E um deles é a sobriedade. É que se dizer isso, hein? O belo pode ser esplendoroso, mas não é arregalado, não é berrante, não pode ser berrante. Certo. Se for berrante, esvazia o mistério, ok? Mas vamos colocar aqui. Primeiro, se há toda uma normativa de como devem se cuidar dos elementos que compõem a liturgia, dentre os quais os vasos sagrados, os paramentos, a norma já está dada, é preciso que haja também um mínimo de bom senso. Certo. Concorda? É preciso que haja um mínimo de bom senso. Então, se percebe que não se está buscando cumprir em nada aquilo que já está normatizado, tem alguma coisa que já não está no seu lugar. Segundo, compete, aqui deveria ser, hein? É que não acontece, mas a autoridade constituída local zelar para que isso acontecesse. Os bispos diocesanos deveriam se inteirar de como está nas paróquias, certo, a situação da indumentária litúrgica, como o culto sagrado vem sendo celebrado, como as liturgias vêm sendo cuidadas. Quem que é o guardião da liturgia nas suas respectivas dioceses? Eric, o primeiro, meu querido. Engasguei aqui com uma vocal no final. Quem que é? É o senhor bispo. certo, Meu querido. Os bispos é que devem cuidar. Deixa eu me... né? Quer dizer, se tem alguma coisa que está sendo descurada, está sendo... Agora, há uma crise? Aí já engata a pergunta. Não há dúvida. E quem é que determina se está acontecendo ou não? Quem é que determina? A realidade mostra. A gente não é o que dizemos que cria a realidade. A realidade está aí. Senão a gente vai cair naquela trampa, como dizem os espanhóis, dos marxistas, que você fala algo e algo quer dizer, a partir daquele algo que você falou é que a coisa... Não, a realidade se dá por si mesma, Eric. A própria realidade demonstra se existe amor ou não. Vou dar um exemplo muito claro. Quem é que disse se você está em crise ou não? Se a pessoa, sua esposa, está em crise ou não com a sua esposa? É a maneira como um trata o outro. Não precisa ninguém mais dizer isso. Como é que o sacerdote está tratando o altar? Não precisa uma declaração de crise. Como é que o sacerdote está tratando os vasos sagrados? Como é que o sacerdote está tratando a Santa Missa? Como é que o sacerdote está tratando o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo? Isso aí já não é suficiente para evidenciar se há uma fé sólida ou não ali? Existe um adágio antigo que dizia assim, Eric: diga-me como rezas, e eu te digo no que crês. Diga-me como rezas, Eric, e eu te digo no que crês.
A tal fé corresponde tal missa. A tal missa corresponde tal fé. Acabou. O senhor acabou de afirmar, então, que existe sim uma crise e a gente está no meio dela. É uma crise de fé. É bom, a gente vai... É uma crise de fé. Certo. Posso? Pois não. É uma crise de fé na presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Não é que a pessoa assuma que não crê que Jesus está ali. Não há uma definição. Não, é um pouco pior. Vai se dando isso na conduta, no relaxo, no descaso, no fazer de qualquer maneira. Não é nem como maldade, mas é como crise pessoal, como falta de convicção. Falta convicção, falta foco, Eric. E aí fatalmente se cai nisso. E como é que você percebe isso? Olhe para a realidade. Você entra numa igreja onde tudo está limpo, está cuidado, está florido, as toalhas estão impecáveis, os castiçais, as velas, está tudo impecável. E você entra numa outra igreja que está uma bagunça. Sinceramente, em qual das duas, sem emitir juízo antecipado nenhum, você acreditaria que a fé está numa situação melhor? É uma coisa clara, óbvio, né? Agora, o senhor disse isso porque está bem claro que essa crise ou na liturgia não necessariamente fica só no campo de vista das ações litúrgicas, mas vai muito além disso. Muito além. Começar da fé. Vai no campo da fé, Eric, da maneira como se vive. Olha, existe um jornalista norte-americano chamado George Weigel. George Weigel. Ele é um grande estudioso, um católico, um neoconvertido, quer dizer, não tão neo assim, mas talvez o maior especialista sobre João Paulo II hoje. Certo. Sobre São João Paulo II. E o Weigel dizia o seguinte, que cada batizado deveria ser recordado da sua dignidade no momento, por exemplo, em que ele vive a Santa Missa. Quer ver uma coisa, Eric? A dignidade com que alguém se comporta na Santa Missa pode ter certeza que vai ser um reflexo da mesma dignidade com que ela se comporta lá fora. Entendi. Estou dizendo dignidade é profundidade, é postura, é atitude, é gestos. Não tenha dúvida disso. Se for muito estapafúrdio, se for muito berrante, se for muito espetaculoso dentro da Santa Missa, tenha certeza que lá fora não vai sair grandes testemunhos não, viu? Mas se alguém que você percebe que vive a Santa Missa recolhido de uma maneira profunda, tentando mergulhar, normalmente quando sai lá fora é alguém que tem uma clareza diante das atitudes, das decisões, do como deve viver, que é uma coisa impressionante. Porque crê, porque tem fé, porque não vê a missa como show. Entendi. Não vê a missa como espetáculo, não vê a missa como um divã, como algo para desafogar as mágoas, ou ir lá se sentir legal. A missa foi gostosa. Não tem uma expressão que me deixa tão parrudo, né? Ou barrudo. Eu vou fazer aqui um trocadilho. Foi bonita, gostosa, agradável. A missa foi gostosa. Bom, o que a missa foi gostosa? Alguém consegue me definir a missa ter sido gostosa? Acho que até a gente poderia voltar ao tema. Porque a gente vai conversar sobre... A gente vai para o primeiro intervalo já, a gente volta nessa questão da crise, quando começou ou não. É interessante essa questão. Eu fico doente com essa coisa da... A missa foi gostosa. A missa foi um show. Se me falar que a missa foi um show, eu peço permissão para o bispo para fazer exorcismo. Né? Pois é, interessante. Bom, afinal de contas, a missa não é um lugar de entretenimento, não é um lugar de... No teatro você vai e acha um show, etc. Mas, enfim, acho que você já entendeu o que o padre quis dizer. Vamos, então, para o primeiro intervalo. Depois do intervalo, a gente conversa, então, sobre o Concílio Vaticano II, sobre um pouco mais dessa crise na igreja. Aliás, o que tem a ver o concílio com isso? Tem relação ou não? A crise começou antes ou depois do concílio? Bom, esse assunto para o segundo bloco. Não sai daí. A gente continua essa conversa já com o padre Wander Maia. Até já.